Fala comigo, meu camarada. Hoje a gente tá aqui em mais um episódio do podcast da Blue e hoje eu trouxe uma convidada que eu tenho maior carinho, maior respeito. Quem faz na prática aquilo e não fala nada, irmão. Essa é a Fernanda do Short Stay. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Nossa, super obrigada pelo convite. Imagina, Fer, sempre é bom conversar com quem sabe aquilo que fala, sabe aquilo que faz, né? E tem experiência prática das coisas. Eu sou uma pessoa que eu defendo muito isso, né? Falar até papagaio fala, eu quero ver fazer. Esse é bem diferente. E você faz, porque eu escutei, não é da tua boca, da boca de muitos clientes que te admiram, que respeitam o teu trabalho, né? E eu acho que o assunto hoje aqui é falar sobre essa disrupção que você carrega no nome da sua empresa. Como é que é o nome da tua empresa? É Short Stay. Short Stay, Fernanda. Short Stay. Vamos do começo, rapidinho, lembrar do passado. Claro. Você trouxe essa ideia para o Brasil. Exatamente. Basicamente. Que imagine, né? Já fazem 12 anos. 12 anos. 12 anos, né? Que a gente trouxe. E ninguém falava disso, né? Porque o Airbnb estava começando na Europa ali, já tinha um pouquinho na Europa, né? Mas aqui não tinha nada disso, né? E aí a gente trouxe, né? E trouxe já com esse nome, né? Tanto é que o nosso site é shortstay.com.br, né? Os pioneiros. E na época até era muito engraçado que as pessoas não conseguiam nem pronunciar essa palavra. Então a gente teve até umas situações que em alguns prédios, os primeiros assim que a gente ia, né? Aí eu escrevia na camiseta, tudo bonitinho, eu que sempre estava à frente de tudo, tinha que fazer visita, vistoria, tudo só eu, né? E aí, um dos prédios, eu lembro até hoje, assim, a pessoa falou assim, que tipo de shorts você vende? Olha isso. Tão diferente, né, que o nome, a palavra, a expressão não era usada aqui, né? Então, o pessoal já chegou a me perguntar se eu vendia shorts. Olha há só, 12 anos atrás. Porque é um modelo de negócios muito diferente do tradicional, né? A Fernanda falou, né? 12 anos depois, de 0 a 700 imóveis hoje administrados. Exatamente. Né? Referência na cidade, no centro de Curitiba. Não pega qualquer imóvel também, você tem imóveis específicos. Muito específico, né? É um nicho muito específico, né? Tá, você chegou aqui no Brasil, né, teve uma resistência, não teve, a ideia pegou já de cor ou não, como é que foi essa... Porque, né, a gente é empreendedor, a gente quer entender também a vida do empresário, né? Claro, como é que foi isso aí, esses primeiros anos, né? Os primeiros, né? Sabe que a gente teve, assim, até que o começo foi ligeiro, posso dizer assim, porque foi meio sem querer também, a gente sabia, assim, né... 5 anos morando em Londres, vendo que lá, imagine, já voltei há 15 anos, então estamos falando quase há 20 anos atrás. A locação a gente já fazia lá por semana, por mês, às vezes fazia viagens ali perto por dia, tipo, isso totalmente normal. Né? Aí, voltando pra cá, né, minha família é do mercado, o meu tio tem uma construtora, então voltei, comecei a trabalhar com ele. E prédios também, para investimento e tal. E quando você falava da parte locação... Só existia 30 meses. Não existia mais nada. E, 30 assim, meses. Só 30 meses, né? Lei do inquilinato e tal. Acho que se você pegasse e ligasse para todas as imobiliárias da cidade, todas faziam exatamente a mesma coisa, né? E aí eu comecei a questionar. Falei, puxa, mas por que tudo? Nossa, tão enchendo... E nem falava nem de um ano, né? Naquela época ainda é só 30 meses. E é isso, 2 anos e meio. Exatamente. Aquela lista de documentos, acho que umas 4, 5 páginas, tudo que precisava, tudo... Ou seja, o mercado imobiliário sempre foi muito amarrado, muito travado. Pô, se eu alugasse um imóvel, eu não gostava dele, eu tava amarrado por 30 meses. 30 meses, né? multa. Pô, às vezes descobria que o vizinho de cima fazia muito bagunça ou que né, o prédio não era bom e eu tava ali amarrado e não tinha muitas condições de mudar. Exatamente. Isso que você veio mudando. Além do que você falou, né? A burocracia. Fer, eu passei por isso, né? Eu vim lá do interior com a mãe uma época, menina do céu, nós não conseguíamos alugar o apartamento em Curitiba, não tinha fiador. O preço do fiador, imagine, você é de fora. Às vezes, tem gente, os primeiros clientes, a gente sempre ganha super bem. Às vezes o cara vinha, eu tive cliente assim, expatriado, vindo da empresa, multinacional, chegando aqui, as imobiliárias não aceitam. Porque não tem o fiador. O cara, como é que vai conhecer alguém de Curitiba? O cara vem de fora, não conhece ninguém. E né? Isso, né? Eu acho que até corroborava com os hábitos das pessoas, porque elas viajavam menos, se expunham menos aí para outra cidade. Era muito isso também. Né? Não tinham possibilidade de conhecer ou, poxa vida, deixa eu sair daqui dessa cidade, ver se tem um campo melhor de trabalho numa outra. E às vezes essa possibilidade de risco, ele, era um risco de 2 anos e meio no mínimo de um aluguel. Exatamente. Ou será que eu vou conseguir um imóvel para alugar?
né? Então tinham todas essas dificuldades. É muito isso, é todo somatório até do comportamental, né? Então Com as pessoas certeza. realmente vinham com mudança, com aquele caminhãozinho de mudança, trazendo as coisas. Né? Fui eu. Há pouco tempo atrás. A gente chegou aqui, Fer, batemos com a cara na porta, né? Sorte que tinha um primo lá em Piraquara que tinha uma grande garagem. A gente conseguiu deixar a mudança mais de mês na garagem dele. Ficamos num pensionato que eu e a mãe, acho que uns 3 ou 4 meses depois a gente conseguia achar alguma coisa. E era um menino na primeira vez que eu vim para Curitiba. Então, olha o transtorno, a dificuldade que era de você fazer uma transação. E eu lembro até hoje, Fer, o sentimento né, que a minha mãe falou, filho, nós tem que ir para a cidade grande, porque aqui a gente não vai conseguir muita coisa. A gente tem que ir para lá porque lá tem oportunidade. E a gente veio buscando essas oportunidades. Né? E graças a Deus ela estava certa. Né? Onde é que nós estamos, né, Fer? Estamos aqui, ó, em rede nacional, ó. Nossa Senhora! Top! Foram lá, começou a trabalhar. Você deve ter enfrentado resistência das imobiliárias também, do mercado como um todo, não queriam mexer, né? Como é que foi isso? Então, é um conjunto de coisas, né? Na verdade, até hoje, assim, é tudo, assim, a gente não tem ninguém com se espelhar, né? Quando você é o primeiro... Sim. Você tem esse problema, assim, como é que é? É acertos e erros, né? Então, é tudo da experiência. Acho que tudo que a gente construiu até hoje foi tentando, sendo criativo. Daí, opa, deu errado. Opa, o cliente falou alguma coisa. Opa, temos que melhorar aqui. Nossa, na vistoria tal, passou batida aqui. Vamos melhorar. Então, a construção tem sido realmente, nesses 12 anos, de constante aprendizados, assim, baseado em experiência, porque você não tem aquele modelo. Diferente, às vezes a pessoa vai abrir uma franquia... ganha manual, você faz isso aqui. Já existe uma expertise, né? Um processo já está definido, então você tem que ter simplesmente a capacidade de fazer o processo. Só acontecer. Mas e aí, quando você não tem o processo, você tem que adivinhar um processo do nada. Descobrir, né? Então, assim, como também eu estava sendo na linha de frente, vou fazer a visita com o cara. Já falava, de onde você tá vindo? Tô vindo a trabalho para Curitiba. Motivo a trabalho. Depois o outro, eu tô reformando minha casa. Então, eu comecei a entender meu público atendendo ele. Perfeito. Então, foi vendo, opa... Aí eu vi, a demanda tá indo para cá, essa é a necessidade. Exatamente. E aí, em cima da demanda, você foi adaptando o seu processo. Foi adaptando o processo. Então, eu fui entendendo. E aí, sim, a gente começou com 30 dias no... o Evolution Smart Residence, que é o residencial do lado do Hotel Pestana. Perfeito. E ali foi, assim, uma certa sorte que ele era preparado para o estilo mensal, porque ele era antigo flat, né? A sessão, assim, morar em flat já existia um pouquinho essa cultura, principalmente corporativa. O flat, ele agregava mais serviços, né? Ele é um condomínio mais alto, na verdade, né? Essa é a diferença. É parecido com hotel, tipo assim, até o jeito da mobília, né? Vamos aproveitar o teu conhecimento. Qual que é a diferença de um hotel e de um flat? Vai, me conta. Bom, basicamente, né, é muito similar, né? É que no flat a pessoa... às vezes até dentro dos hotéis eles fazem a locação por mês e tal, de alguns quartos. Às vezes enxuga um pouquinho o serviço também para não ficar tão caro. Mas basicamente você fica morando num apartamento mobiliado, mas com serviços. Então você pode pedir lá roupa de cama, toalha, não sei o quê, né? E esse prédio ele foi concebido já para ser estilo flat. Entendi. Né? Já facilitou a tua operação. Então ali eu conheci, tipo, o imóvel estava um pouquinho pronto ali para o corporativo. E aí eu falei, vou começar por mês. E aí, pensando na experiência de Londres, eles tinham as tarifas mensais, depois por semana, por dia. Então, eu falei, aqui já tá por mês, vamos ver como é que vai. Aí já bolamos um nome, não sei o quê, criamos um sitezinho, mas não tinha nenhuma tecnologia, nada. Assim, era aquele negócio, papelzinho na portaria, tirava umas fotos com... Nem era celular, não tinha smartphone, era câmera digital. Sim, algumas coisas assim, mas enfim, começamos ali. Só que eu vi que realmente esse público mensal não estava sendo... atendido, que já tinha os hotéis, ainda não tinha Airbnb, mas o cara, como estava do lado do Hotel Pestana, a diária, a semanal, ele ficava no hotel. Perfeito. E aí eu falei, não tem. Daí todo mundo falava, vou ficar 3 meses, aí virava, renovar, eu preciso mais tempo. Começou a ficar 6 meses, 9. E eu vi que esse mensal, ele realmente... A Curitiba estava muito turismo de negócios, casas multinacionais, então esse prédio já era um pouco conhecido. Volvo, Renault, o pessoal corporativo ficava nele. Sim. E eu vi essa possibilidade. Eu falei, poxa vida, se eu focar nesse turismo de negócio, esse pessoal, eles precisam no mínimo 1 mês, no mínimo 2 meses, 3. E aí, acabou que a gente, até hoje,
a gente ficou especialista mínimo 30 dias, né? A partir de 30 dias. Então, é uma moradia flexível pelo tempo que ele desejar. Mas a gente setou para isso, então eu não fui reduzir, não baixei para semana, para dias, porque eu vi que esse cara não estava sendo atendido. Entendi. Aí você encaixou o teu produto para aquele cliente. Isso, exatamente. Então, para o pessoal entender, né? Eu acho que é legal, né, essa ideia macro, né? O mundo se fez até hoje na locação tradicional, 24, 30 meses, até que a Fernanda chegou em Curitiba, né? E trouxe a possibilidade de a pessoa pagar e ficar 1 mês, 2 meses... 3 meses, num lugar... Hoje ele paga como? Um cartão de crédito, por exemplo? Isso, uma fatura com tudo inclusa, né? Então a fatura... Tudo incluso. Tipo tudo assim, incluso. eu tô vindo lá de Belo Horizonte, vou fazer um curso de 6 meses em Curitiba. Perfeito. Procura a Fernanda, né? E a Fernanda vai me entregar alguns imóveis e ela vai me mandar um único boleto com tudo. Água, é mesmo? É muito fácil. A gente, assim, daí a gente resolveu o problema, a gente viu a dor dos 2 clientes. O cliente que vai ficar, né? O usuário, morador, hóspede, né? Então, ele quer comodidade, porque ele tá vindo a trabalho, que como meu público foi esse a trabalho, ele tá vindo a trabalho, ele vai largar as coisas, no dia seguinte ele tem que estar na empresa. E o recurso mais valioso dele é o tempo. É o tempo. E aí é onde você ganhou esse cliente para você. Exatamente. Porque você tá... Porque assim, poxa vida, eu vou pagar água, vou pagar a luz, vou pagar isso, cadê o boleto? Tá lá, não sei o que, vou ter que falar com isso cada dia e tal. uma coisa, o condomínio, como é que você... Daí você, né, quando você aluga, geralmente você recebe a locação tradicional, uma cartilha lá, ó, vai no administrador de condomínio, boleto vence dia 10, o IPTU vence dia 2, liga, espera, fica em casa esperando a ligação da internet. Imagina todo esse tempo. Nossa Senhora. Não dá, né? Não, então, e fora a burocracia, né? Fora uma a burocracia. imobiliária, poxa, eu quero alugar um imóvel. É impossível você pegar do dia para um outro para a chave. Não, o imóvel não tá pronto, tem que se reformar, limpar, enfim. A gente entra, a gente faz vistoria, limpezas e manutenções antes. Então, entrou a reserva, a gente tem o time próprio, vai até o imóvel, testa tudo, a gente testa água quente, a gente tem um checklist completo. Testa até a senha do Wi-Fi, vê se tá pegando, que hoje é um item mais precioso, é a senha do Wi-Fi funcionando. Água quente o cara nem liga muito, mas Wi-Fi. Wi-Fi, Deus o livre, 2 horas sem Wi-Fi. Água quente, imagina. Pula os 2 dias, né? Mas a gente checa tudo, assim, então liga a TV, põe o copo no micro-ondas, vê se tá esquentando, a gente faz todos os testes realmente do imóvel para deixar prontinho. Vai o time de limpeza, mas é uma limpeza impecável, até assim, produtinho assim no vaso, negócio assim, fica pronto, né? Igual ele chegar no hotel, mas não é o hotel, é o apartamento dele, né? Residencial, que ele pode receber até amigos, família e tal. E já tá todo verificado, tudo certinho, uma fatura só inclusa, ele não precisa ficar correndo atrás de nada. Inclusive, o nosso é tão completo que assim, ó, ele pode usar o salão de festas lá do prédio. Ele usou, vai vir para nós ali, a gente vai anotar. O consumo, a lavanderia, luz. Então, ele tem um pacote fixo e eu vou também, todos esses trazer extras... serviços. Eu vou recebendo, ele vai pedindo coisas, e aí ele não precisa pagar na hora. Eu faço a fatura, a próxima fatura mensal, eu incluo ali para ele. Tudo detalhadinho. Então, ele tem a tranquilidade, é um boleto único, só por mês que ele se preocupa. E se durante a estadia dele, puxa, acontece, né, uma casa... Olha, o ralo aqui tá meio entupido, tá, sei lá, um mau cheiro, a TV tá com mau contato. Abre no aplicativo da Short Stay lá um chamado. Tem dia que, dependendo da coisa, a gente vai no mesmo dia. Quando, assim, água quente, chuveiro queimou e tal. Ou no máximo dia seguinte, a gente vai até lá, resolve pra ele. Às vezes pode ser até uma coisa que ele fez, tipo assim, quebrou uma coisa e tal. A gente vai... Primeiro assim, a Short Stay, assim, vai lá e resolve. Depois a gente vê quem que fez. Ele quebrou, tá? Aí eu jogo na fatura dele do outro mês também... Nunca nossos clientes desembolsam e nunca eles fazem o serviço. Eu vou, faço, resolvo. Aí eu vejo, opa, não, uma coisa estrutural lá, vamos chamar, queimou a TV. Não é a culpa do cara não fez nada de errado. Tá ali uma semana, queimou a TV. Acontece, a gente pega a TV, leva na assistência. Muitas vezes a gente põe outra no lugar para ele não ficar sem. Olha só. A gente paga lá a manutenção da TV, traz de volta, enfim, todo corre a gente faz. E aí a gente vê, opa, então daí avisa o proprietário, se é dele, teve essa manutenção, já fizemos, no próximo repasse, vamos lançar ali no teu repasse. Sensacional. Se for do morador, ele quebrou a TV, alguma coisa, a gente fala, consertamos, já fizemos, aí vamos de contar no próximo mês. Mas eu acho muito legal isso, né, Fer? Porque em todo momento que você estava falando, você está preocupado com a percepção do cliente em relação ao teu produto, Exatamente. ao tempo que
Porque problemas são inerentes, né? O risco é inerente do ser humano. Eu aprendi aqui nessa mesa. Risco é inerente do ser humano. Eu entrei no imóvel, pode estourar um cano, pode uma água não funcionar. Na nossa casa, o tempo todo, né, acontece. Queima uma lâmpada, dá um mau contato. Só que a partir do momento que ele entrou em contato com você, você já sai correndo para resolver o problema. Exatamente. Então, eu acho que agora eu comecei a compreender o porquê que você tem tanto sucesso. Porque você serve a uma causa, você serve a um propósito. Né? Você está servindo aquele cliente. Você não tá... Poxa vida, você não está pensando só no dinheiro, porque você não... Você vai lá e resolve o problema e depois eu vejo o que acontece. Ou seja, essa percepção de valor, esse ganho de tempo, para todos os lados é bom. Porque o proprietário do imóvel, ele também não quer ter dor de cabeça desnecessária. Né? Muita gente não está no mercado imobiliário, não investe no mercado imobiliário porque tem medo disso. De um inquilino que acaba com o imóvel, que às vezes dá problema e tal. A dor de cabeça tem que correr atrás disso, né? Ele ficar se preocupando com a conta do imóvel, com não sei o quê, pagar a conta. Então a gente também daí resolveu o lado proprietário. O nosso proprietário ele também não está fazendo nada, absolutamente nada. Os proprietários até da Short Stay... Eu tenho um sonho de ser cliente teu. O nosso proprietário... Olha, muitos deles, de tanto assim que eles não vão fazer nada ali do imóvel, eles até esquecem onde que é o imóvel deles. Tem muitos que ligam, olha, eu tenho um problema com vocês, eu não lembro direito o endereço. Olha só, desse nível, assim, mas se chama confiança, né? Confiança total. É uma coisa que se ganha através de tempo, através de trabalho, através de excelência. É o que eu falei no começo, falar até papagaio fala, eu quero ver, é você fazer, é você manter-se fazendo durante 1, 2, 5, 10 anos e manter a qualidade crescente. Porque quando você escala qualquer tipo de negócio, os problemas eles começam a acontecer. E é só quando tem um propósito realmente muito definido que você vai conseguir superar todos esses problemas. E é justamente nos problemas que você vê, né, a índole da empresa, como que resolve e tal. Porque quando tá tudo lindo, um monte de gente chegando e fazendo uma reserva, entrando. Pôr pra dentro, todo mundo põe. Né? Fechar, eu acho que a reserva é o ponto dos mais fáceis, assim. Sim. Agora, a manutenção, né, tanto desse cliente ali dentro, então nós temos clientes que ficam conosco, às vezes até mais de ano, eles chegam ali às vezes com uma temporada curta, mas é tão conveniente, tudo tranquilo, a localização tá boa, eles estendem e tem clientes que ficam ali 1, 2, às vezes 3 anos com a gente. Então imagine toda a jornada, todo o contato ali, uma vez por mês, mandar o boleto direitinho, fazer tudo, tá ali à disposição, né? Isso que conta muito. E com o proprietário é a mesma coisa, né? Todos esses anos... Os proprietários ali do Evolution, quando a gente começou, até hoje estão com a gente, né? Então é um prédio que até hoje estamos lá e eles às vezes vão comprando imóveis e pegando os outros. Então foi por muita indicação, assim, que a gente foi crescendo, né? Totalmente, na verdade, 100% orgânico do resultado do trabalho, né? Aí, ó, não é à toa, eu sei que eu falo, Fernando. Que legal, Fer, que legal. 12 anos depois, muitos caminhos enfrentados, muitas barreiras quebradas, né? Chegamos no momento atual hoje, o mundo, eu acho que o pós-pandemia, né? Eu acho que é legal a gente falar desse meio termo também. Eu acredito, na minha perspectiva, e eu quero saber a tua, eu vejo uma aceleração desse movimento de viagens, de ser mais livre, né? Exatamente. O nômade digital, ele criou mais asas, ele está mais no mundo porque existem empresas como a tua que dão a condição e não amarram o cara desnecessariamente. Exatamente, né? exatamente. Você tem essa percepção pós-pandemia? Como é que foi a pandemia para o teu trabalho, o pós-pandemia? Como você viu esse período? Não, deu para perceber muito isso. Até, por exemplo, antes da pandemia, por mais, a gente sempre foi muito avançado em tecnologia. A gente tem uma câmera, a gente trouxe dos Estados Unidos, que você caminha dentro do imóvel, sem precisar visitar, e a gente batia muito na tecla, olha, não precisa visitar, não precisa perder teu tempo, né? Que, de novo, resolvendo o tempo. O pessoal queria vir das cidades, mãe, filho, não, eu quero visitar. Falava, gente, não precisa, volta lá pra tua casa, assiste tudo lá. E o pessoal não acreditava, assim, ainda tinha muita resistência. A gente daí fazia visitas, olha, antes da pandemia ainda tinha uns 30%, pelo menos, que queria ainda visitar, mesmo alugando 30, 60 dias. E quando chegava no imóvel, eles falavam, nossa, é igualzinho mesmo e tal, né? Era que a gente recebia de feedback. Falou, só que o consumidor não estava pronto. Sim. E aí, o que aconteceu? Na pandemia, isso se acelerou, essa confiança também do online, de pesquisar. Daí também, claro, acho que todas as empresas foram também tendo tour virtual, os corretores começavam a fazer videozinho nos imóveis, toda a galera, né, se movimentando para isso. Então, acho que até a locação tradicional hoje está um pouco mais agilizada, tem esses
crédito de fiança. A tecnologia melhorou, né? Melhorou para todo mundo, assim, o processo tá mais rápido, mais fácil, tá na mão de todo mundo, né? E aí eu percebi isso. O nosso pós-pandemia e até hoje virou a chave 100% sem visita. Acabou. Desde que a gente voltou da pandemia, ninguém mais... Um que outro pergunta, a gente já fala, não, ó, é só 100% lá. Tá bom. Houve essa aceitação. Então, o mercado ganhou essa confiança, porque eles, na Você pandemia... ganhou dinâmica também, muito mais dinâmica. Muito mais dinâmica, então muito mais rápido, né, o fechamento. E eu acho que é um conjunto de tudo isso. E as pessoas também que ficaram em casa, tiveram que fazer muita coisa online, pegaram a confiança. Então, quanta gente acho que não usava Shopee e todos esses negócios, passou a usar, não tinha outro jeito. Sim. E aí eu acho que ganhou essa aceleração, acho que muito grande. Todo mundo, acho que foi muito para esse digital, e-commerce e tal, acho que potencializou, então... E aí as pessoas veem mais possibilidades, né? E aí viram na pandemia que podia trabalhar de qualquer lugar. Acho que também as empresas mudou essa cultura também. O home então, office, né? o híbrido, não sei o quê. Então, tudo isso acho que foi um conjunto de comportamentos, né? Igual você falou, acho que o mercado imobiliário tem muito a ver com o comportamento da sociedade. E assim, tudo isso, né? Opa! E também... Junto com isso, o Airbnb também, né, foi ganhando capilaridade, ficando mais famoso, então mais players fazendo isso. Então, você tem uma oferta de imóveis mais prontos para isso. Né? Na Short Stay, a gente sentiu isso também, de o cliente ali já mais acostumado, que daí o cara viajou mais, já conheceu... Aí não é tanta surpresa. A pessoa já pronuncia short stay agora, tranquilo, né? 12 anos depois acostumaram com o termo. Ninguém mais perguntou se eu vendo shorts, então tá tudo certo. Então, virou a palavra já é muito... Virou o conceito, né? Então, o público mais acostumado, acho que facilita para todo mundo. Os prédios daí, né? Por exemplo, a linha do AIA, né? Que vocês vêm lançando desde o ano passado. Os prédios já vindo mais preparados. Sim. Porque a gente tinha muita resistência. Imagine lá atrás, numa reunião de condomínio, o pessoal fica falando, não, o que é isso, meu Deus? Não, esse negócio curta temporada é só bagunça, é só não sei o que, não dá certo. Eu tinha que ir lá falar, não, gente, olha aqui, a gente que tá por trás, a gente verifica a pessoa, se o condomínio tem algum problema, ele fala conosco, mas era toda uma educação que a gente via que ninguém estava preparado, nenhuma ponta. Agora você chega nos condomínios mais novos, né, principalmente os da Blue, né, o Sena ali que ficou pronto, tudo isso, até assim, a própria portaria já tá mais acostumada... o pessoal até do mobiliário, enfim, é uma cadeia toda que já vai ficando mais acostumado, acho que daí vai tendo ofertas melhores e o público vai usando mais. Sim. Né? Sim. E tudo isso junto, Curitiba crescendo, turismo de negócios, né? Um monte de coisa, daí é uma série de fatores, né? Sim. Que aí vai todo mundo e sobe, né? Eu acho que nós, né, somos uma geração que estamos passando por muitas mudanças, muito significativas, muito rápido. Muito rápido. Né? Cada vez mais rápido. Que a primeira coisa ali antes da pandemia, a gente já tinha 5, 6 anos, talvez, de empresa, mais ou menos. E não tinha mudado tanta coisa. De lá pra cá foi pouquinha coisa. E realmente, após pandemia, meu Deus, mês a mês, a cada 6 meses é um monte de coisa, né? Você tem que se adaptar e processo, e surge coisas novas e mídias novas. Então, realmente, tá dando uma aceleração muito grande. Legal. Passamos de 12 anos, trabalhamos bastante, criamos algumas unidades, chegamos 2025 e me contaram uma fofoca, Fer. Não sei se é verdade ou não, mas que você alugou todos os imóveis da tua prateleira e você não tem mais imóvel para alugar. É isso, Fer? Olha, estamos com esse problema. Problema bom. Olha bom. Isso, meu amigo. É porque eu acho legal, até peço desculpa de tocar nesse assunto, claro. Né, mas é um assunto muito pertinente para a gente. Porque tem o nosso cliente que ele quer virar investidor, ele não conhece do mercado, e aí ele tem alguns viés cognitivos, o mercado vai parar, o mercado tá sobrando imóvel, não vai andar, não é desse jeito. Né? Você é uma pessoa que, na sua prática de locação em Curitiba, com bons imóveis, e hoje você chega no momento de 2025... quase zerada de imóveis. Então, hoje você está representando simplesmente tudo o contrário do que eles falam, ou dessa percepção. Porque a demanda tua... Se você tivesse mais 50 imóveis hoje, você alugaria? Certeza, rapidinho. Certeza. Hoje eu falo que justamente o público, né, existe. Então, assim... Agora faltam os imóveis, né? Então, como a gente falou isso, o público começou a sair de casa, home office, mudou o comportamento, querem essa desburocratização. E aí eles conheceram esse modelo e adoraram. Então, por mais que a pessoa às vezes até tenha um plano de ficar mais tempo,
ela ama essa flexibilidade que a gente traz. Que ela pode, você vê, a pessoa pode ficar com a short stay 5 anos, se ela quiser. Sim. Só que ela vai renovar de tempo em tempo, então a cada 6 meses, ou no máximo 12 meses, ela vai... Só que flexível, ela pode escolher. Você né? estava contando que teve uma cliente, não foi nem hoje, que estava numa unidade, daqui a pouco ela viu que uma outra unidade foi aberta, ela mudou para outra unidade no mesmo prédio, pegou as mochilinhas, simplesmente subiu, tô num outro apartamento. Exatamente. Tem muita gente na pandemia, muita gente de estúdio queria ir para quarto separado da sala. Ou às vezes a pessoa chega num imóvel que aí ela vê que vai vagar outro mais perto da empresa, porque hoje conosco vem muito motivo de trabalho, então o deslocamento é importante. Então ela fica ali, e aí dentro da short stay ela pode mudar, né, de apartamentos e tal. E com isso a gente está hoje com 98% de ocupação, né? Essa é a nossa taxa de ocupação. 98% de ocupação. A nossa média está em 95%. E da pandemia para cá, a gente nunca mais baixou de 90. Nossa Senhora. Então, antes da pandemia, a gente sempre teve uma taxa de ocupação alta, acho que com o mercado. Então, sempre foi assim, 80, 85. 85 sempre foi o normal, assim. Nunca baixou de 80, graças a Deus. Mas, assim, tocava o 90, 91, daí 85. Esse foi sempre o nosso normal. O pós-pandemia foi uma loucura. E dali para frente... E as pessoas daí... Tem conhecido, tem gostado disso também, da possibilidade de renovar, e às vezes tem estendido mais tempo. Então, o nosso tempo médio, e aí a gente se posicionou muito, né? Isso é muito legal, acho que trazer, né, para o nosso mercado. Agora, acho que criou 3 espécies de modelo de locação. Porque antes só tinha uma. Que era a tradicional. Burocrática, chata, Exatamente. Pesada. E aí tinha... Até quando a gente começou, falava, curta, né? O short stay é curta. Curta temporada. Só que agora tem o curtíssimo, o Airbnb, né? Que é a diária. A diária. Então, você tem por dia, né? No Airbnb, os turistas vêm ficar 2, 3 dias, shows, cursos, enfim, uma série de coisas. Tem um público que tá crescente, né? Curitiba tá crescendo, cada vez mais eventos, mais coisas. Então, aqui tá bombando diárias, né? A tradicional sempre vai ter o cara, passou no vestibular, vai ficar 5 anos, tá assim, enfim, sempre... Não acho assim, uma não vai acabar com a outra, elas vão sempre coexistir, né? Só que elas vão atender públicos diferentes. Né? E a short stay veio com esse terceiro viés, né? Então, o público que não quer ficar 1, 2, 3 dias, não é o turista. Ele vai realmente vir a trabalho, vai estar em Curitiba, um tratamento médico, né? Geralmente perto do hospital de clínicas. Por isso que eu adoro a Mintas de Barras. Do lado ali, né? O hospital de clínicas, Pequeno Príncipe, eles mobilizam famílias que vêm de fora, tratamentos longos, né? Um transplante de medula e tal. É 3 meses, é 6 meses. E a trabalho, a pessoa vem num projeto, também, no mínimo, 1 mês, 2, 3, às vezes estende, ou às vezes vem para ficar, né? Tem muita gente passa em concurso público, precisa estar aqui para ser chamado. E aí a pessoa vai chegar, mas depois ela vai comprar um imóvel e ficar em Curitiba. Ou alugar um imóvel definitivo, trazer a família. Mas ela tem um período... Que ela precisa se adaptar, conhecer, entender. Vou mesmo, não vou mesmo. Faltam algumas coisas para decidir. Não posso me comprometer por 1 ano, mas 1 mês eu posso ficar. 1 mês, acho que sim. Opa, até 3 meses. Porque até você escolher realmente um imóvel, até entender... O bairro, a logística. Reformar, talvez comprar, fazer todos os trâmites. Então, o nosso normal... que quando a gente começou, o público procurava a gente para 30 a 90 dias, como o Airbnb agora supre até o bem curto, o nosso público está sendo muito de 6 meses. De 6 a 9 meses está sendo super comum. Já virou o nosso novo normal. Então, por isso que eu digo, hoje a gente tem 3 modalidades, né? E é interessante o pessoal saber... Até porque pro perfil também do proprietário, né? O proprietário do imóvel, o investidor, é igual... Eu gosto de fazer também o comparativo com banco, né? Com produto financeiro de banco. Então, você chega lá no banco, o teu gerente, ele vai te oferecer lá, ó, tem um dinheirinho aqui, onde que eu devo colocar? Existem vários também produtos, né, no banco. Perfeito. Então, ele existe desde a poupança, o cara conservador, sem risco, ó, coloca aqui e tal, você vai ter um ganho constante, pingadinho aqui pro resto da vida. Eu chamo isso muito alocação tradicional, né? O perfil conservador. Perfeito. E aí você tem o cara que... Não, eu não ligo de ter umas perdas. Que no banco eles sempre perguntam assim, você está disponível? Qual que é a tua disponibilidade de risco? Exatamente, né? Você precisa do dinheiro já ou não. Tal. Então você faz esse estudo e aí para você oferecer, ó, põe aqui numa ação, compra essa ação dessa empresa, não sei o quê, você pode ter um ganho aqui maravilhoso, tal, mas tem dias que você vai perder um pouquinho, mas você pode ter ganhos muito altos. Eu acho muito... O Airbnb,
ele é um pouco mais, eu falo assim, perfil arrojado. Né? Porque você tem a sazonalidade do turismo. Então, o turismo tem uma taxa de ocupação já menor, claro, que a nossa. Mas tem umas diárias, às vezes, maiores, porque vai ter um show, vai ter um negócio, você potencializa aquele dia, eu né? acho o que ticket. eu consigo explicar isso bem quando eu falo, comparo com o Uber. A tarifa o dia da dinâmica, chuva, isso, né? exatamente. Você faz o teu trajeto normal, é R$20. Choveu, foi para 40. Exatamente. Essa é a demanda que existe no Airbnb. Então você às vezes tem um risco de ir lá em cima, né? E vai ter dias, talvez, que daí vai estar mantendo a média. Exatamente. Só que, de novo, é o perfil. O que o proprietário espera com aquele rendimento, né? Porque vai ter meses que vai estar lá em cima, vai ter meses que vai estar um pouco aqui. Vai ter então... menos, talvez vai ter que bancar um pouco o consumo, os condomínios, então ele tem que estar disposto. Alguns meses, talvez, não ser tão belo quanto lá em cima. Mas ele tem que estar disposto. O perfil dele, né? É esse. E tem muito, né, proprietário, por exemplo, não preciso depender exatamente daquilo. Vamos lá, que eu quero tentar maximizar. Então, é o arrojado. E aí, a short stay entrou no moderado, eu chamo. Então, é aquele tipo CDI, não sei se sabe, do mercado imobiliário. Você ganha um pouco, não sei o quê, mas o nosso é previsível. Você tem mais previsibilidade. Não é tanto assim, então... Eu não vou duplicar de um mês para o outro, mas a gente tem ganhos, a taxa de ocupação sempre muito alta. Vai ser maior que a poupança, que o tradicional, né? Mas ele se mantém e você não tem surpresas. Exatamente. E aí vai, né, do corretor, principalmente, acho que na hora ali de oferecer para o seu cliente, ele entender o perfil desse cara. Claro. Porque não adianta você, às vezes, ficar falando... de Airbnb, né? Para um cara que só tá naquela locação tradicional, talvez nunca a primeira vez comprando um compacto, para ele é muita novidade. Perfeito. Então, até para você conseguir ganhar aquele cliente, ganhar confiança, poxa, apresenta para ele, né? E eu até bolei, eu tenho uns slides assim que eu gosto de levar nas imobiliárias, fazer o treinamento também, né, com o nosso público, de mostrar para eles. Então, você tem que falar a linguagem que o teu proprietário ali tá mais aceito. Porque é igual o gerente de banco. Assim. E a gente tem que ter a noção que cada um tem uma necessidade diferente. Cada um vai ter. Se a gente parar para pensar na vida da gente, né? Quando a gente é jovem, dos 20 aos 30, a gente tá com disposição de correr risco. Não, você tá lá, você fala, não tem eu quero problema. Maximizar e não dependo disso, né? Agora tem aquela senhora, tem umas clientes que vieram pra gente, às vezes estavam em Airbnb, e vieram para nós porque ela falou, eu preciso desse dinheiro que eu tô ajudando minha mãe no plano de saúde. Perfeito. Então, assim, eu preciso todo mês exatamente aquele valor, não pode ser um pouco menos. Porque ela não sabe ali, aquele mês que foi um pouco mais, no outro talvez vai faltar. Então, é o perfil. Então, ela preferiu aí a short stay, porque daí, assim, ó... E até o imóvel dela, acho que logo de cara a gente fechou ali um contrato de 6 meses, né? Então, assim, ela ficou tranquila 6 meses aquela renda. Então, é do perfil. Acho que, assim, não tem certo, não tem melhor. É realmente adaptar o perfil. O que você quer? Qual que é a tua necessidade? Exatamente. Né? Você quer arriscar mais ou você quer botar a cabeça, travesseiro e dormir e saber que aquele dinheiro vai estar lá na tua conta Exatamente. É a função. E aí, assim, cabe ao corretor que identificar o papel, até para fidelizar o cliente, ganhar confiança e depois comprar mais imóveis e tudo. Então, e como eu te falei, eu acho que nenhuma é concorrente da outra, no sentido, o público é muito diferente, o público que aluga. Perfeito. Né? E eu acho muito legais os prédios também, que fazem as 3 modalidades. Acho muito saudável, para a taxa de ocupação de todo mundo também ser saudável. Porque às vezes você só bate tecla numa linha, numa outra, às vezes pode saturar, pode ser que não entregue o resultado. Ou aquela pessoa do perfil diferente não vai estar satisfeito naquela modalidade. Então a questão é encontrar, né, o que faz mais sentido, né? Tá bom. Tem uma pergunta, Fer, que eu acho bastante interessante, porque assim, você não pega qualquer tipo de imóvel, né? Exato. E eu queria entender, né, que tipo de imóvel faz mais sentido para você, se você busca é o bairro, é a localização, é o andar, é a idade do imóvel. Por exemplo, né, tem alguns parceiros nossos que estão escutando, eu tenho algum imóvel e eu quero ver se a Fernanda faz essa administração. Perfeito. Quais são os critérios, né, e o porquê que você faz essa seleção? É muito importante realmente a gente fazer essa seleção, né? Porque, como eu falei, a gente escolheu um nicho específico também de público-alvo que tem que estar condizente também. Por que a gente consegue tanta taxa de ocupação? Porque é o imóvel certo. Porque também, se você, né, não pôr ali na prateleira o imóvel certo, pode ser que não tenha tanta saída, né? Então, é toda essa arte de, desde o começo, você já pensar para quem você está ali, né, buscando aquela locação. O perfil do cliente que vai precisar. Do cliente. Qual que é o imóvel certo para a tua modalidade, né? O que você pensa nisso?
Hoje a gente está focado, né, mais nos bairros centrais por causa da logística, né? Hoje o nosso maior desafio, né, tanto o short stay quanto os players de Airbnb, é a logística, esse entra e sai. Não, Fernanda, você Vistorias, deve trabalhar coisas. igual doido, é o dia inteiro quicando, entra no imóvel, tira a foto, vai pra Vai. limpa, fala com o cliente, arruma micro-ondas, isso. É um giro gigantesco. É o giro gigantesco. É o maior trabalho, é o maior número de pessoas, é o maior tudo. Igual a gente comentou, fechar a reserva é o mais fácil. No site ali, bonitinho, clicou, chegou. Só que o corre, a parte física, né, da operação de tudo outra isso, coisa. essa que é o grande desafio, E né? aí o empreendimento, ele te ajuda nessa logística também. Exatamente. Então, como a gente começou central ali no Hotel Pestana e tal, os outros prédios a gente acabou pegando sempre num raio. O início foi no raio que a gente conseguia ir a pé, né? Uhum. Então a instalação do raio falou, bom, quando não conseguir ir a pé é um problema, que daí você tem mais custo, tal, deslocamento, Aham. rapidez. Mas a gente começou, realmente era muito num raio ali de 1, 2 quilômetros só do centro. Uhum. Hoje, claro, a gente pegou ainda uns bairros mais adjacentes, mas que tenham vias rápidas ali para os funcionários poderem ir, terminais e tal. Uhum. Mas tem que estar bem localizado, né? E até a idade do imóvel a gente até consegue. Para nós não é assim, Não claro. é um empecilho. Não é empecilho. Lógico que os imóveis novos são muito mais fáceis. Condomínio clube. Uhum. Ai, as cenas são coisa mais linda, Tem mais uma fáceis demanda, de, eu acho né, que- já pronta, assim. Sim, É, sim. é tranquilo. Só que a gente sabe trabalhar nos imóveis antigos também. Uhum. Então, sendo bem localizado, ali próximo do Hospital de Clínicas, por isso que a gente gosta tanto daquela região, porque a gente tem vários prédios que não são condomínio clube, que não são grandes, nada, são prédios normais, vamos chamar assim, Aham, aham. que a gente conseguiu, né? Também, daí, claro, a decoração faz toda a diferença. Então, assim, a gente consegue analisar e preparar o imóvel para que ele esteja pronto para o cliente chegar só com a mala e aquele problema todo resolvido. Então não tem problema se ele tem um imóvel novo, velho, né? Não. Mas se ele tem uma decoração caindo aos pedaços, Não. também não faz sentido. Também não. A Porque daí você- mobília é o que mais barra hoje, né? Ah, Muitas hoje vezes. a tua barreira de entrada ali é a... Como é que eu posso falar? Essa primeira impressão... Isso, se o imóvel já está pronto, né? Com a mobília adequada. Que nem precisa ser nova, não é que assim, tem que fazer uma reforma inteira. Não, ele tá completo com todos. Tem que ter os eletrodomésticos, sofá. O cara tem que chegar com a mala, realmente, tá tudo funcionando, né? Uhum. Tanto que eu acho que essa demanda fez você criar mais uma empresa, ou um braço, acho que da tua Sim, empresa sim. também, né? Para Exatamente. auxiliar os proprietários É. no que realmente é preciso fazer Preciso para aquele imóvel. Porque, vamos lá, né? Falando em renda, né? Um imóvel Aham. inteiro arrebentado, ele vai ter um aluguel de 2 mil. Nossa. Um imóvel, o mesmo imóvel, né? Fez uma reforma, colocou alguns detalhes a mais, Sim. criou, ele vai dobrar ou até mais. Exatamente, É isso. Então, é isso. esse feeling que o investidor, que o corretor precisa entender para passar para o cliente, que não é qualquer imóvel que vai trazer rentabilidade, ele precisa ter alguns cuidados, que é o cuidado de como a pessoa que vai estar lá vai se sentir. Vai se sentir, exatamente. E aí a gente criou a Short Stay Design, né? Que é um setor ali, né? Especialista na decoração para locação. Porque é muito diferente, né? Você decorar, porque, é minha casa, eu gosto, Aham. eu amo azul, né? Short Stay Aham, azul, né? aham. Blue. Então, assim, pra mim, eu acho que fazer tudo os momentos azul. Mas quem diz? O cliente vai querer azul, Sim. né? Então, assim, você ser especialista... E aí, toda a expertise, né? Nossa, em ver o que o cara precisa. Como é que é o comportamento dele. O que no imóvel precisa ter. Desenvolver parceiros, você saber aonde comprar. As coisas que dão menos manutenção. Mais durabilidade, né? É aquilo, né, Então- que fala, né, Fer? Com o tempo a gente aprende que o tal do barato sai caro, né? Sai caro. Sai caro. Nossa, Ainda mais quando você tem um imóvel que foi feito para trabalhar. Né? Exatamente. Eu vou fazer aquele móvelzinho fininho, com aquela fechadura simples, ele vai passar E aí é onde muita gente acaba falando, poxa, eu não quero mais móvel, porque dá muito dor de Muito cabeça, trabalho. Eu dá muito prefiro sem trabalho. nada, exatamente. A locação porque não- tradicional, eu prefiro que você tire tudo, não sei o quê, que Deus me livre ter que cuidar de tudo aquilo que dá trabalho. Não, olha, Então- falar uma coisa pra você. Eu nunca mais carrego mobília na minha vida, Fer. Não carrego. Né? Meu Deus, eu lembro que era vaso de flor subindo escada pra cima e pra baixo e tal. Né? E uma coisa que hoje em dia você resolve, né? Nossa, até exatamente. A gente põe até o vasinho, tudo já pra você, não precisa carregar. Né? E a gente entra até com muito mais, assim, até talheres, kit utensílios, só que tudo na medida Uhum. que a gente consiga controlar na vistoria, consiga Perfeito. repor,
Porque quando a gente chega no imóvel, às vezes a esposa, a arquiteta, gente, às vezes eles entopem também de coisa, além do necessário. Paninho, isso, fica um ambiente aquilo, blá, 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 pesado. mas daí não é. Assim, então a gente. Por isso é que negócio, procure deixar a mão de profissional. Que Claro. o profissional sabe, né? Então a gente faz. E aí, de novo, a questão de tempo, dor de cabeça e tal. A Short Stay Design veio meio que no impulso, assim, de resolver pro proprietário. Então, Perfeito. assim, o proprietário muitas vezes nem mora em Curitiba, ia receber a chave e falou assim: Fernando, você faz pra mim? Faço, pode deixar. Aí pegamos lá, vamos falar com o marceneiro, com não sei o quê. Aí a gente toca a obra, compra as coisas, faz tudo. E combina com o proprietário, ele vai só dando uns aportes ali, muita coisa a gente deixa para depois de pronto. Então, aquele negócio também dá a ideia de resolver para ele. E aí, com isso, a gente foi pegando experiência e nasceu, a gente falou, vamos dar um nomezinho, a Short Stay Design. E passou a fazer isso recorrente. E agora, em 12 anos, até os nossos próprios imóveis, lá do começo, no Evolution mesmo, Você já tá muitos refazendo. a gente já refez, assim, e refazer Claro. pouca coisa. Porque é adaptar ele para uma nova... Renovar. Né, renovar. Eu tava agora, a patroa comprou uma Alexia. Olha só. Puxa vida, que legal aquilo. Alexia, liga a musiquinha. Alexia, fecha a cortina. Alexia, isso. Puxa, parece que eu tô na era dos Jetsons. Eu me sinto tão bem, tão confortável. E às vezes é R$250 uma Alexia. Exatamente, gente. exatamente. É um detalhe simples que vai dar uma outra percepção. Percepção. Uma percepção mais agradável, o valor vai aumentar. Vai aumentar. Essa é a matemática que quem pensa em preço não consegue agregar valor. Exatamente. Aí é onde entra o profissional com a sua maestria. Maestria, eu vi acontecer isso na prática, 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos. Exatamente. Não é um achômetro, né? Não Ah, é acho um que vai ficar achômetro. bonitinha. Só porque vai ficar bonito. Não é. É não porque é. vai alugar mais rápido. E foi comprovado uma série de imóveis que a gente vem fazendo. Life Space Estação é outro ali, né? Também da Investpark. Investpark, parceira nossa. Parceiraça. Já estamos, acho que 11 anos. Ficou pronto 2013, 2014 ali. Então, já há 11 anos... agora tá na hora da mobília dar uma renovada. E, assim, a gente não troca... A marcenaria tá intacta, tá tudo certinho. Eletrodoméstico intacto. A gente mexe até no mais em conta, que é a parte de decoração. E é o que brilha os olhos, que sobe o preço que a pessoa escolhe na hora. Então, a gente teve vários casos ali que a gente, assim... Uma semana, no máximo 2 semanas, tira o imóvel do site, corre, compra umas coisinhas, põe um papel de parede, pinta, troca um sofá... Uma cadeirinha mais confortável, não sei o quê. Essas pequenas coisas chamamos móveis soltos, que são os mais fáceis de fazer. O mesmo imóvel, o mesmo andar, mesma metragem, mesmo tudo. Você sobe R$400, R$500, é 20%, 30% da renovação. Aprendeu? Aprendeu com a professora? Aprendeu como é que funciona? E Como funciona. Como você tira o máximo de rentabilidade do teu imóvel fazendo aquilo que tem que ser feito. Eu acho que não existe certo ou errado, né? É entender as consequências de cada jogadinha de xadrez ali, o quanto isso vai repercutir na... Poxa vida, R$500 não é muita coisa, mas calcula no ano, é R$6.000. Exatamente. São R$6.000 a mais que você vai ter. E às vezes você investiu R$1.000, R$2.000, R$3.000. A conta né? foi exatamente essa. Pô, Nesse imóvel, acho que em 6 meses já 5 retornou. anos é 30 mil. 5 anos é 30 mil. 30 mil a mais. Né? A O mais. mesmo imóvel, já tá comprado, já tá não sei o quê. A parte mais difícil eles fazem, que é comprar um imóvel. A parte da mobília, o percentual dele é muito baixo. E a mobília, até para locação tradicional, o mais caro é os armários planejados. Então o pessoal não percebe que o recheio, na verdade, ainda é a menor parte. E é Perfeito, que Fer. traz depois a maior rentabilidade de todos, que muda o jogo daí do Legal. teu imóvel. Só poder ir ali para locação tradicional, ou ele está preparado para short stay ou para Airbnb. Então, você saber preparar teu imóvel, também, isso é muito importante também. Esse acho bem importante de ressaltar. Por favor. Não também preparar o imóvel para uma modalidade. Às vezes você prepara só para Airbnb, mas não que não vá dar resultado tal, mas de repente você pode mudar de ideia, tua circunstância pode mudar. Sim. E aí você, às vezes... É muito caro, às vezes, reverter. E aí você já pode pensar desde o começo, por isso que eu falo, às vezes, procurar os profissionais, né? A gente gosta muito de dar essa consultoria do início para ele já estar pronto para as 3 modalidades. Perfeito. Porque aí você não perde Você o tem um investimento. coringa na tua mão. Exatamente. E Você o tem um Coringa é igual escolher, eu falo muito, né? De novo. Escolhe um AIA, escolhe produtos centrais, é Coringa. Porque em bairros, dá certo, claro que dá certo. Tem muita gente que fala, poxa, tem imóvel no Ecoville, não daria certo a short stay? Daria muito certo, é que hoje operacionalmente eu não consigo atender. Perfeito. Só que também eu só vou pegar um público
talvez a taxa de ocupação não seja tão alta, porque é um público só para aquele lado da cidade. É porque talvez aquela região não tenha a zona de influência necessária para atrair tantas pessoas. Tantas pessoas. Mas às vezes um Ecoville perto do SIC, um short stay também faria Já sentido. funciona, Né? faz sentido, total. E aí você tá com o teu imóvel preparado para tudo isso, que pode ser até que você vai precisar desse imóvel para um familiar morar, para uma outra situação, ou na hora de vender. Então você tem que pensar em tudo isso para você não queimar. Eu sempre falo assim, as extremidades, né? Tenta evitar os extremos, né? Então você estando, e a short stay é exatamente esse meio que você pode navegar em diversas situações, né? Perfeito, perfeito. Curitibana. Nasceu em Curitiba, teve uma experiência fora, né? Tá com uma empresa de administração de imóveis em Curitiba há 12 anos. Você tem a preferência, né? Não só isso, mas de trabalhar no centro. O que é que você me fala do centro de Curitiba nesses últimos 12 anos? Qual que foi a tua visão de negócios, né, da cidade como um todo? Eu acho que isso é muito, muito peculiar, né, perguntar para você que é uma empresária desse mercado que depende desse crescimento, né? Eu acho que quando a cidade ela melhora, o teu negócio ele tem a tendência de melhorar. De melhorar muito, né? Porque se a cidade regredisse, o teu negócio talvez nem caberia nela. Com certeza. Não, todos esses fatores, né, que nem a gente falou. Comportamento, cidade, economia, são vários fatores, né, que trazem a hoje esse boom que tá, né, o mercado. O que você vê de Curitiba? Como que você viu esses últimos anos em Curitiba, esse crescimento? Qual que é a tua percepção do mercado de Curitiba? Mas eu peço pra você olhar nesse que você trabalha, que é o centro de Curitiba, né? Sim. Tem muita gente que... Eu gosto do centro, né? Eu não vou nem eu falar, mas tem muita gente que tem um certo preconceito. Pô, o centro é ruim, o centro é antigo, o centro é isso, o centro é aquilo, blá, 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 blá. Me dá a tua perspectiva. Perfeitamente. Bom, como desde o começo nós estamos no centro, a gente viu também, né, que... E assim, mesmo os empresários, por exemplo, as empresas sendo fora, tal, a pessoa gosta de estar central, para poder, né, locomoção, enfim, todas essas coisas. Primeiro ponto, né? Primeiro ponto. Isso eu acho legal. Poxa vida, eu tenho uma reunião no Água Verde, 10 minutos. Pô, eu tenho uma reunião hoje no Jardim Botânico, 10 minutos. Eu tô numa região lá, não sei, 25 minutos. Né? Do centro eu vou para qualquer lugar super rápido. Super rápido, legal. Né? E a gente que começou com o público de negócios, tinha até aquele ônibusinho do aeroporto, né? E aí eu lembro até no New Concept, que é o segundo prédio que a gente começou a atuar, que é ali do lado da 24 horas. Datá. Isso, Datá. Legal, também. Legal. Grande abraço pro Roberto aí, ó. Show. Exatamente. Não, foram os dois ícones, exemplo, pioneiros, né? Nesse estilo de condomínios que tinha residencial e comercial, assim, as torres. Então, o New Concept foi nosso segundo prédio, onde tinha o ônibus do aeroporto na frente. Então, a gente batia muito na tecla nisso, né? Com nossos clientes. Olha, você tem um ponto, né? Então, o pessoal gostava dessa conectividade, já que Curitiba sempre teve, né? Da linha de ônibus, turismo. Ônibus de turismo para ali também, né? Então, a pessoa pode passear, enfim. E só que a gente teve períodos, né? Então, assim, também shoppings, né? Shopping estação, enfim, vários pontos. A gente teve períodos onde as pessoas, às vezes, ficavam com receio por causa de segurança. Então, ali no estação, às vezes vinham pais também de fora. Poxa, não, acho que essa praça é muito perigosa, muito sei o quê. Houve alguns anos atrás, eu acho que isso tem melhorado bastante. Eu nunca mais ouvi, por exemplo, falar. Né? Claro que alguns problemas sempre tem, mas o cuidado também você tem que ter. Mas está melhorando cada vez mais. E muitas também iniciativas de melhorar o centro, né? Isso está acontecendo muito. Empreendimentos novos, né? Então, os dois AIAs, acho que chegando ali naqueles pontos que antes estavam... Abandonados ali, praticamente, ali, né? Sim. Então, isso, nossa, essa revitalização, acho que vai ser muito importante para a cidade. Acho que, né, essas incorporadoras têm um papel também muito importante nisso. Isso também é muito legal. E só que, assim, para o nosso mercado, que é esse público que vem a trabalho, eu vejo Curitiba cada vez mais empresas, startups, pessoal de tecnologia, vindo muito, assim, você vê quantos negócios acontecendo, sabe? Então, essa mobilidade que as pessoas vêm para Curitiba, tratamentos médicos, né? Os hospitais de referência. O próprio HC, ele é referência. Nossa. Como é que é? Transplante de medula. Transplante, ele é nacional. Nacional, ele é referência nacional. Exatamente. Então, todo médicos... tipo de especialidade a gente tem em Curitiba, na verdade, Exatamente. Né? Então, é impressionante como o pessoal de fora tem gostado. Turistas, né? Cada vez... Turismo nem se fale, né? Assim, a cidade sempre foi preocupada com os parques, com as coisas, e cada vez mais agora a mobilidade com shows, né? Muitos shows, restaurante, eventos. Então, assim...
isso tá bombando realmente todo fim de semana, acho que tem coisas acontecendo, né? Sim. Então, tudo isso movimenta a cidade, movimenta a economia. E o nosso público que vem a trabalho, eu vejo crescente, assim, a quantidade de gente que vem. E sabe que a gente atende um público bem interessante? Muito, assim, peculiar. Que eles vêm de fora, geralmente ali da Líbia, da Síria, ter filho em Curitiba. Olha, essa é nova. Essa é nova, né? E aí, porque eles falam que eles vêm assim, o Brasil, eles falam assim, de país do futuro, e como Curitiba, assim, de ser civilizada, enfim, não sei, eles escolhem, eles vêm, acabam ficando alguns até acabam aprendendo português, acabam vindo realmente morar em Curitiba, tiram cidadania aqui. Mas então, assim, você veja que até eles de lá estão vendo Curitiba como um ponto para negócios, para moradia. Eles, né, um público de fora. Às vezes a gente que é daqui, acha que tá desorganizado, que não sei o quê. Vai viajar para ver, né? Vai para outro lugar. O pessoal, nossa, fala assim de, né, que gosta muito. E também eu vi crescendo, por exemplo, intercâmbio, as faculdades fazendo, não tinha antes. Legal. Aí a gente ali no Live Estação, principalmente, a PUC fazendo 6 meses com a faculdade da França e Itália. Então, a gente recebe estudantes. E aí, onde que o estudante da França, como é que ele vai alugar um imóvel por 6 meses? Se não fosse a short stay, né? Sim. Então, esse público vindo, só que assim, é um público novo, que não existia, né? Então, eles estão vindo. Então, por isso que eu acho assim, a oferta, realmente falta imóveis, porque está existindo todo um público que antes não passava por aqui. E agora está passando cada vez mais, né? Sim. E até as empresas, teve esse movimento muito do home office, mas até as empresas voltando também com os presenciais, voltando a ter as coisas aqui e criando empresas aqui. Acho que principalmente a questão de startup e tecnologia, eu vejo cada vez mais negócios e aí trazem o pessoal de fora que tem mais experiência e ficam em Curitiba. Não, Curitiba é uma cidade tecnológica, né? Hoje, mundialmente reconhecida, né? Reconhecida, empresas grandes, o Ebanks e muitos outros, né? Contabilizei, tem vários aí do nosso mercado que concentram e eles trazem, né? As pessoas, né, contratam do Brasil todo, às vezes até de fora, para vir morar em Curitiba. Vir morar, passar um tempo Exatamente. aqui. E por todos esses fatores, qualidade de vida, oportunidade de emprego, uma cidade limpa, uma cidade boa, com qualidade, com educação. Agora, né, estudando ali a região do nosso novo lançamento, que é o Ayamintas, né? E a gente está muito estratégico porque a Federal, eu não sabia, mas ela foi a primeira universidade federal do Brasil. Do Brasil, né? Exatamente. Então, é a referência. O pessoal do Brasil todo faz vestibular. Imagina, os primeiros engenheiros, né, médicos foram formados aqui e foram espalhados para o Brasil. Exatamente. Né? E Curitiba tem essa... O pessoal fala que o curitibano é chato, né? Eu falo que não, o curitibano ele não é bobo para ficar se abrindo, sabe? A gente é mais assim, deixa eu entender, um pouco mais seleto, né? E é muito da cultura, de compreender, de entender, de ter mais isso, né? E Curitiba se traduz nessa pluralidade, né, de conceitos. Né? Os números aqui são muito expressivos, né? Quando eu sempre falo, né, eu amo minha cidade, mas eu vim de uma cidade que são 5 mil habitantes, né? 5 mil habitantes tem 3 quadras aqui no centro de Curitiba. Exatamente. Você pega uma cidade, um Brasil, né, com 200 milhões de pessoas, você pega uma Curitiba, só a capital hoje a gente está com quase 2 milhões, deu 1.870 no último censo do IBGE. 1.870. Tá crescendo. Tá sim, ó, pra gente chegar a 2 milhões de pessoas. E um número que eu me assustei quando a gente fez as pesquisas é que o centro e os bairros adjacentes ao centro têm 10% de tudo isso. Olha só. Ou seja, 10%. A concentração, né? E aquilo, né? A renda das pessoas também, ela tá começando. Elas estão aqui no Ecoville, no Champanhar e tal, mas o centro, ele começa a atrair mais coisas. Cada vez mais. Pela facilidade, por tudo isso. A gente vai passar por eu acho que uma revolução no centro agora. Exatamente, né? Tem muitos projetos. Coisa está acontecendo, e PUC e tal, e que já está se transformando em realidade. Exatamente. Então é daqui para cima o negócio mesmo, Fer. Imaginem quando os AIAs prontos ali, lindos, né? Vai ter a parte de comércio embaixo. E mas empreendimentos que geram referência, Eles mudam o comportamento ali do bairro como um todo, né? Ó, você já respondeu o que eu ia perguntar. Porque é isso, né? É isso mesmo. Um empreendimento grande, feito para classe A, que já nasceu com essa discussão, na sua convenção de condomínio já vem pronta, né, para o short stay, para o Airbnb. Então, quer dizer, eu vou ter um adensamento maior naquela
naquela região. Perfeito. Né? E é por causa disso que a concentração é grande. Talvez, não sei, mas se você se concentrasse só no Boqueirão, por exemplo, não desmerecendo, mas Claro. ele não tem o mesmo Atratividade até. Atratividade do centro. Atratividade. Isso é uma coisa fundamental na compra de imóvel, eu acho, né? Isso é. É entender quais são os polos geradores de demanda, os tráficos. Com certeza. E por isso que às vezes a pessoa fala, mas é mais barato ali, mais afastado. Olha, a receita também vai ser diferente. O valor do aluguel que você vai receber é diferente. Então, os empreendimentos, principalmente em frente de shoppings, em frente a hospitais de referência, a diferença é a disputa que vai ter, né? Oferta e demanda, o preço vai ser maior. Então, assim, você vai receber mais também, né? Então, tem que contar tudo isso, né? E também, assim, vai ser um imóvel maior liquidez. Então, se você depois precisar revender... Você vai ter mais gente interessada. Exatamente, né? De novo, você está bem posicionado com o produto quente, né? Você tem o pão quente, né? Então, você tem o pão quentinho ali, bem decoradinho, região boa. Nossa, isso é maravilhoso. E isso que você fala, para mim, é uma coisa muito rara de perceber. Porque, na minha opinião, a grande parte das pessoas, elas percebem preço, né? E quando a gente fala de preço por preço, né? Pô, eu vou comprar 20 metros no centro por 400, eu vou comprar 20 metros lá no Boqueirão por 200. Eu vi muita gente assustada, às vezes, com a metragem. Quem não é acostumada com o compacto, fala, meu Deus do céu, mas 20 metros quadrados é nem o banheiro da minha casa, sabe? Principalmente do interior, eu vejo muita gente do interior. Aconteceu isso, acredita comigo. Nossa, Deus. eu vou ter que contar, dá licença, eu vou contar essa história. Vai lá. Trouxe um camarada meu, um grande abraço, Joel, parceirão meu, de anos aí. Veio lá do interior para Japira, isso faz alguns anos já, começo não, né? Mas os primeiros compactos ali, Visconde de Guarapuava, trouxe ele. Cara, gente finíssima, super gente boa. Entrou, olhou para um lado, olhou para o outro, assim. Ele falou para mim, ô Kowalski, mas rapaz, você tá querendo me sacanear. Isso aqui, exatamente o que você falou. Esse apartamento cabe dentro do banheiro da minha casa, homem. Meu Deus do céu. Exatamente. E deu um trabalho, convencer ele que aquele estúdio de 20 metros custava muito mais que a casa inteira dele lá no interior. Né? E a rentabilidade, só que a rentabilidade que ela vai trazer. Assim, ó, né? Uma casa dessa alugada lá daria, sei lá, R$3.000. Um estúdio aqui, às vezes, ultrapassa isso. Exatamente. Né? Então... Essa que é a questão. Que o pessoal do interior tem muita resistência disso, da metragem. Eu posso comprar um 3/4 lá na minha cidade e tal. Só que vai render R$1.000, R$1.200. A vida é outra, né? A vida é outra realidade. Exatamente. É outras distâncias. Às vezes, tipo, eu vou ali no vizinho. Poxa vida, às vezes você ir no vizinho, você foi 1 hora, mas para ir 1 hora para voltar, trânsito, ônibus, isso e aquilo, né? Então são outras necessidades. E para complementar, né, o raciocínio de valor agregado, né? O valor agregado você percebe o valor somente no dia a dia, somente na prática diária. Né? Essa experiência que você trouxe de, às vezes, você mexer com uma parte dos imóveis que não é os fixos, que não é o caro, mas é o detalhe e vai dar outra perspectiva. Ou seja, você investe um pouquinho de preço, só que você ganha de valor para o futuro. Nossa Senhora. Uma diferença brutal, exatamente. E aí é comparar muito isso, né? Não ver ali, ver o negócio como um todo. E principalmente investidor, você tem que ver o resultado final, a receita que aquilo vai gerar. Né? Esse é o principal. E quais são os problemas hoje, né, que você encontra mais no teu dia a dia, que são mais corriqueiros, assim? Né? O que você fala, puxa vida, isso ainda é uma pedrinha no meu sapato. Ou você nem deve ter mais pedra, né? Nossa Senhora! É só o que a gente tem o dia inteiro, carrega as pedras. Faz cavadeira. Olha, é a operação, manter o apartamento, né? Vamos chamar assim, o apartamento fisicamente, né? Esse é o desafio maior, né? Porque são pessoas usando o apartamento o tempo inteiro, então taxa de ocupação grande. Os imóveis vão ficando também, né, mais velhos, enfim. Essa manutenção, igual eu falei, que a gente tem na nossa casa, porque lâmpada queimada, enfim, ralo entupido, não sei o quê. Então, você gerenciar tudo, conseguir manter tudo isso, porque daí exige todo um time, deslocamento, prestador de serviço, então toda essa rede de serviço e logística, né? A logística... Por isso, assim, eu queria estar em todos os bairros de Curitiba. Eu acho que a Short Stay funcionaria de alugaria em qualquer lugar. Perfeito. Né? Qualquer mesmo, assim. Só que vai fazer a operação, o corre, né?
o atender o cliente, que hoje o cliente, como eu deixei eles muito mal acostumados, com tudo incluso, tudo bonitinho, tem gente que abre o chamado para trocar a pilha da fechadura ou do controle remoto. Então, imagina você trocar uma pilha, né? Sair do centro onde a gente está em 10 quilômetros trocar pilha. Então, são algumas coisas assim que ainda esbarra, né? Um pouquinho o nosso crescimento geográfico, acho que na cidade, que não é questão que demanda, né? Pessoas querendo, tem em todos os bairros, né? Eles têm melhorado os empreendimentos. E aí a gente está concentrado no centro também por causa, né, também disso, né, da logística. Fernanda, a gente veio lá de trás, 12 anos, chegamos no presente, acabou os imóveis para você. Acabou tudo. Podia estar matando, roubando, tá implorando os imóveis bons para você alugar. Vamos lá. Mas a gente tem aí, né, um futuro, né, pela frente, algumas grandes mudanças ainda, né? O que é que você vê nesse cenário, né, no teu cenário principalmente, que está muito voltado à tecnologia, né, a trazer a tecnologia, a absorver o tempo do cliente para que ele possa ter mais tempo para outras coisas. Exatamente. Né? O que é que você vê no futuro? O que você imagina as próximas mudanças? Quais são os próximos passos da Short Stay? Para onde você quer ir? Me diga aí, o que você pensa para o futuro? Bom, ou você nem tem tempo de pensar no futuro? Nossa Senhora, a gente também tem que estar sempre atento, né? A gente vai no fluxo, vai atendendo, né, as pessoas, resolvendo, mas a tecnologia realmente ela veio, né, para ficar em todos os segmentos, né? Então você tem que estar muito... E como você falou, principalmente a velocidade das coisas, né? Então a gente tem que estar com a velocidade de adaptação muito rápida, né? Então hoje a Short Stay, né, os nossos maiores princípios sim são 2, né? É flexibilidade e agilidade. São os 2 valores assim que regem toda a empresa, né? Legal. Tanto a concepção ali de atender o cliente... E a tua cara esse, Fernando. Né? Flexibilidade e agilidade. Vai, resolve, depois a gente... Exatamente, legal, né? Legal. E a flexibilidade, como a gente oferece isso na moradia ali, né, nas estadias, a gente tem que estar também para adaptar nossos processos, as coisas. Então, tá de olho em tecnologia, trazer coisa nova. A gente tem uma novidade que eu acho que semana que vem já deve estar no ar. Ai, meu, dá para falar spoiler? Um pouquinho só. Opa. Né? Que é a página totalmente nova do nosso site. Ai, que legal. Né? Com uma outra roupagem. Legal. Mais moderna, pensando na user experience, que eles chamam o UX, que é a usabilidade do site, está tudo mais na mão. Sensacional. É um monte de detalhes, assim, que a gente pensa, né? O aplicativo da Short Stay aí já está, acho que na versão 5, está sempre melhorando para ter mais coisas na palma da mão, então a gente está agregando mais serviços. Então, tinha coisas que a gente não oferecia antes, por exemplo, roupa de cama e banho. Era antes só quando a pessoa chegava, se ela quisesse ou não. Hoje, no aplicativo, ela pode ir pedindo durante a estadia. Nossa. Então, é mais conforto, né? De novo, sempre pensando nisso, em agregar valor, né, para o nosso cliente. A gente vai estar lançando a nova página em 3 línguas. Então, por causa desse público, né, de fora, que está vindo cada vez mais para Curitiba. Então, tem gente do mundo inteiro de olho em Curitiba. É mesmo, Fer? Você recebe muita gente de fora? Tem muito também de fora. Você falou da Líbia, do pessoal? Tem o pessoal que vem ter filho, intercâmbio, a trabalho, expatriado também, as multinacionais, às vezes trazendo também, né? Então, a gente vai estar lançando em português e espanhol, para começar. Depois vai ter mais línguas. Legal. Tanto o aplicativo quanto isso. Então, assim, é uma série de coisas, né? Que a gente vai realmente trazendo, né? Mais agilidade, mais coisa para... E, assim, de novo, entendendo as necessidades, né? Das pessoas e criando, né? Então legal. Tem que estar... É constante adaptação e evolução, né? Não dá para parar nunca. Legal. E você só compara, assim, né? Acho que você ter um negócio é igual atravessar um deserto, assim. Você pode pensar em todas as alternativas, você só não pode parar que você morre. Então você tem que, tem que estar ali. Legal. E roda e vai e muda, adapta, tenta aqui, tenta ali. E, né? E como eu falei, sempre foi muito na experiência ali, no feeling. No dia a dia, na prática. No dia a dia. E da resolução dos dois clientes nossos, né? Que é o proprietário e o morador. Então, assim, resolveu esses problemas. Eu nunca fiz contas ali. Quanto que a Short Stay vai lucrar? Isso é um bom... Eu nunca pensei nessa questão. Eu pensei, poxa, não tem. Servir. Vamos resolver, né? Vamos resolver as pessoas. Vamos fazer. Legal. Né? Servir, fazer. né? Eu acho que é servir. Você serve com excelência, é um propósito, né? Exatamente. Me fala uma coisa. Você... 700 imóveis, você deve ter mais de 400, 500 donos de imóveis, né? Para quem ainda não investiu, para quem está pensando em comprar, né? Você vê na prática pessoas obtendo bastante renda. Você acha que ainda vale a pena
você comprar um imóvel, você deixar esse recurso, você viver de aluguel? Qual que é? O que os teus clientes falam? Me dá a tua perspectiva. Olha, acho que ainda vale muito a pena, né? Hoje em dia tem tudo, os bitcoins, não sei o quê, criam várias coisas. Perfeito, De novo, isso né? mesmo que eu queria chegar. Exatamente. E o imóvel, né? Ele, nossa, para todo sempre, desde toda a história. E a gente tem também economia, né? Cíclica, uma hora é uma coisa boa. O imóvel tá sempre ali. Pronto. Então, assim, é um investimento realmente para a vida e vai do perfil também da pessoa. Mas eu vejo a história, assim, dos nossos clientes proprietários, né? Que a gente acompanha já esses 12 anos. Acho que todos eles são empresários de sucesso nas suas áreas e tudo, mas sempre viram o imóvel como um complemento da aposentadoria de futuro. Então, eu tenho vários ali que são... até já se aposentaram, eram professores ali da UTFPR, um casal... outros advogados e tal, eles sabem que aquilo vai complementar a renda, eventualmente depois que não estiverem tão ativos, eventualmente. E, né, o bem também ele mesmo valoriza. Então, por isso também aquela questão, escolher em regiões com potenciais, perto, de novo, que a gente falou, centro, isso, a valorização disso, né, desse bem, não só o ganho que você vai ter por mês, mas a valorização dele, né, isso eu acho que é muito importante, né? E eu acho que quando você falou ali do Bitcoin, disso, aquilo, eu vejo que às vezes... Claro, a geração Z, ela fala bastante em compra de imóveis, né? Mas tem muita gente que ainda é muito acelerada a questão dos investimentos, né? Que coloca hoje, que é amanhã o negócio, e imóvel não é muito assim, né? Não, ele exatamente. já é mais de um médio e longo prazo, né? Ele já te dá mais garantias, ele já te dá mais recorrência, né? Ele te traz como é que eu posso falar? Uma vida um pouco mais tranquila, né? Você tem uma viagem um pouco menos com onda, né? Com ondas, e aquilo, né? O imóvel, às vezes, você não precisa nem ter o dinheiro total, né? Você exatamente. paga uma parte, o inquilino paga outra parte. Paga outra parte. A Fernanda cuida do imóvel para você. Ou seja, a gente paga todas as contas do imóvel, resolve tudo, né? E hoje em dia, justamente, tem tantas linhas aí, né? Tem gente... Leilão, consórcio, financiamento, o dinheiro, dias atuais, né? Taxa de juros tão altas como tá. Poxa, deixa o dinheiro no banco, compra uma coisa ali indexada, né? Hoje os lançamentos ali, indexa no INCC, mais baixinho, você vai pagando, nem sente. Quando vai ficar pronto, depois o aluguel termina de pagar o imóvel, né? Então são várias ferramentas. Você tem noção um pouquinho da inteligência ali financeira... Você pode, né, agregar isso para sua vida. Também, assim, não precisa viver 100% só de imóvel, tá? Eu acho que aquele balanço... Eu acho que nem é isso, né? Você tem que diversificar, né? Tem que diversificar. E o imóvel é um dos itens de diversificação, né? Necessidade básica, né? Moradia, cidade crescente, né? É um E hoje, exatamente, e muitos proprietários ali nossos também, né? Nessa curva que a gente está com eles, eu vejo cada vez mais eles criando até a questão, assim, de holding familiares, justamente para deixar os imóveis depois para os filhos, para a questão de sucessão e tal, e usar realmente o imóvel para esse lastro do patrimônio, né? Eu tenho muito isso na minha cabeça, sabe, Fer? Eu vejo o quanto o trabalho do meu avô em cima da terra pôde proporcionar pra gente aqui pelo menos uma entrada. Exatamente. Cidade, né? Isso ajuda muito depois para pensar, né? Quem tem filhos e tudo. Assim, realmente é longo prazo mesmo, né? É o propósito, né? De você deixar um legado, né? Eu sempre penso que uma hora eu vou. Né? Eu não vou estar aqui para poder defender minha família, para poder proteger ela. Ou produzir com salário, com coisa mensal, tem, né? A gente agora tá super nativa, mas né? E depois, pouco, né? Então você ter esse complemento da renda passiva, né? Exato. Que você, né, não precisa fazer nada e o dinheiro depois vai estar vindo, né? Então você dá um gás agora, paga ali as parcelinhas, o consórcio faz, depois você fica tranquilo, né? Pega a dica da professora, meu camarada, de quem viveu e vivenciou muito esse mercado. Você já veio antes de incorporação também, né? Você contou um pouco hoje com essa gestão de locação. Fê, incorporadores, né? Tem muita gente que está procurando conhecer um pouquinho mais. Tem o próprio corretor também, quer entender mais um pouquinho. Como que esse povo... Às vezes o dono de imóvel, né, que vai aparecer por aqui, a gente tem também. Como que esse pessoal faz para entrar em contato contigo, né? Entender as tuas propostas, né? Como é que o pessoal chega em você? Chega. Não, a gente está sempre de portas abertas, né? Então, hoje ali no nosso site até já tem o botãozinho ali do chat de WhatsApp. Então, assim, já na palma da mão ali, tanto no celular quanto no site. Só pedir ali, né? Quero mais informações, como funciona. A gente já... Então, por exemplo, o proprietário, quem já tem um imóvel,
A gente faz super rápido, a gente chama uma pré-avaliação online. Olha. Então, com a nossa expertise já, você manda algumas fotos, o endereço do imóvel, a gente já monta uma tabelinha de como que a gente poderia trabalhar esse imóvel para você. Legal. Né? Então, isso é super rápido. Incorporadores, né, construtores, a gente sempre chama lá para vir bater um papo, conhecer. É super legal também a gente fazer isso desde o início da concepção, né? Já pegar ali as dicas, consultorias, o que dá certo, o que não dá. Porque às vezes, né, me dói às vezes o coração quando o proprietário chega ali já com o imóvel pronto, já mal decorado, não sei o quê. Aí a rentabilidade talvez não vai ser tão boa, né? Ou o prédio, às vezes, esqueceram de pensar alguma coisa depois que já tá ali pronto. Aí lascou. Aí lascou, né? Então é fazer a lição de casa antes, né? Procurar os especialistas antes. Então, quem quiser uma consultoria, né? Encontra a Short Stay. Com certeza. A Fernanda, né? Entender um pouquinho mais do lado, tanto do imóvel. O incorporador também quer entender um pouquinho mais. Sim, do comportamento, das regiões, o que precisa, né? Hoje o corretor que tem, às vezes, um amigo que está precisando, ele consegue te indicar um imóvel também? Como é que funciona isso? Não, isso também. A gente tem um programa... tem... temos um programa de indicação para corretores, legal. né? Então, super bem-vindos, né? Aquele que tiver o imóvel, né? Manda pra gente, manda o nome ali, a gente atende, a gente vai junto. E dando certo, né? Claro, a gente paga uma comissão também da indicação. Bacana. Então é o ganha-ganha, né? De todo mundo se ajudar, assim, né? Então o corretor conseguir trazer a solução, né? Quem tá vendendo também os imóveis compactos, né? Quem tá vendendo ali o Aya Mintas e outros, né? Compactos também. Poxa, meu investidor tá em dúvida, não sabe, às vezes o corretor não tá muito preparado. Poxa, marca ali uma reunião com a gente faz às vezes uma video call, a gente passa a segurança, né? A gente quer realmente que a pessoa fique segura, né? O corretor também esteja seguro com a argumentação. Legal. E a gente quer muito isso, né? Trazer o conhecimento pro mercado, né? Muita coisa, assim, às vezes não é só em troca ali da moeda ali na hora, é você realmente fazer a boa indicação, né? A pessoa, poxa, fala, pô, realmente... Se não fosse aquela dica que ele falar, a pessoa vai para sempre. Eu falo assim, alguma coisa, você joga aquela sementinha, ela vai te retornar. Quando você joga bem, ele geralmente devolvido, retorna. né? Ele retorna, né? Exatamente. A intenção é boa, a coisa acontece, talvez não seja hoje nem amanhã, mas em um determinado momento a coisa acontece. A coisa acontece. Boa energia é sempre assim, né? Exatamente. Então, sempre de portas abertas. Fernanda, não tem nem o que te falar. Mais uma hora que voou, não vi passar. Nossa, uma hora já? Meu Deus. Você acredita, Fer? Eu fiquei olhando aqui e falei, rapaz, passou uma hora, não vi. Nossa. Mas é sobre isso, quando a gente fala de uma coisa legal, uma coisa que é da nossa prática. Sim. Eu espero que o pessoal, né, de casa aí tenha gostado, tenha curtido. Ter uma pessoa como você é uma referência, né? Eu gosto muito mesmo do teu trabalho. Eu admiro pessoas quando eu escuto de outras pessoas, poxa, né, referência. Então, obrigado pelo teu tempo. Imagine, né, eu que de vir super aí agradeço. trazer a tua prática diária, né? A gente está gravando isso aqui, depois vai divulgar. Então, pra gente é muito importante, né, essa visão, né? Porque a gente é incorporador, né? A gente constrói um prédio, então a gente tem uma visão de negócio. E às vezes quem está no dia a dia, né, na prática, às vezes não entende. O nosso público também, nossos parceiros, corretores, né? A gente tem mais de 2 mil pessoas que seguem a gente aí, estão direto junto, conhecendo um pouquinho mais, né? Melhorar um pouquinho, dar o caminho correto às vezes, né? Então, Fer, só posso lhe agradecer mais uma vez. Se Deus quiser, logo, logo vai ter outro. A gente vai vir falar de outras coisas ainda. E eu que sou super fã, e eu que só tenho que agradecer. Também acompanho cada Blue Talks aí, vocês trazem sempre novidades, sempre coisas. Nossa, é muito legal, né? Esse programa, essa cultura também que vocês estão criando, né? De trazer o conhecimento para corretor, para o nosso mercado, né? Eu acho que isso estava realmente super em falta, então isso é muito legal. Eu acho que é essa troca que você estava falando. Né? A gente está levando a sementinha das boas práticas, daquilo que é bom fazer, das pessoas que fazem do seu dia a dia a sua verdade. Né? Então, eu acho que essa troca... Isso é muito... E é o que a gente estava falando. Às vezes, quando a gente está começando, às vezes, quando a gente está entrando, ou não tem a referência, não sabe quem procurar, né? Às vezes, não é tão simples assim encontrar, saber a referência. Então, isso aí é melhorar o mercado como um todo. Né? E essa é a nossa função da Blue, né, que a gente está aqui para fazer e trazendo convidados como você. Enfim, se a gente ficar aqui, vamos ficar meia hora. Mais um pouquinho. Meu amigo, é sobre isso. Foi mais um podcast da Blue, né? Com a nossa amiga Fernanda da Short Stay. Mais uma vez, obrigado, Fernanda. Muito obrigada. Até a próxima, viu? Até mais. Valeu.